Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar sobre uma maneira simples de se entender a Bíblia, se entender a Escritura Sagrada. E para isso eu descrevi aqui, eu deixei escrito aqui, 4 passos que a gente tem que seguir para poder entender a Bíblia. Uma maneira bem simples, apenas 4 passos, você pode ver aí. E antes eu vou ler aqui a Bíblia Sagrada, a própria palavra de Deus. A Bíblia, aqui no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, que diz assim: examine as Escrituras, porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam sobre mim. Então nós vemos aí, de acordo com esse versículo, que a gente tem que realmente examinar as Escrituras, ler a Bíblia, que é o primeiro passo aqui, olha. Ler a Bíblia. Mas não é ler só por ler. Não é ler só para você dizer que leu e encostar a Bíblia, não. É você tem que examinar mesmo. Você tem que pesquisar. Você tem que meditar na Bíblia. Agora, esse primeiro passo aí você diz: mas eu não entendo a Bíblia, eu tenho preguiça de ler a Bíblia. Então, você tem que continuar, você tem que insistir. O certo é ler a Bíblia. Se você quer compreender a Bíblia, ou mesmo que você nem tenha interesse assim tanto de compreender a Bíblia, mas você gosta de ler a Bíblia, você vai acabar entendendo. Porque o primeiro passo e o mais importante que você tem que seguir é ler a Bíblia. Mas é como eu disse aqui, o versículo diz que o próprio Cristo falou: examine as Escrituras. Lê para você examinar, pesquisar. Hoje com a internet aí fica muito mais fácil de se entender a Bíblia, de pesquisar a geografia bíblica, a história bíblica, o contexto bíblico, o local onde a Bíblia foi escrita, por quem foi escrita. Tudo fica mais simples aí com o advento da internet. Então o primeiro passo e o mais importante para você entender a Bíblia é ler a Bíblia. O segundo passo que a gente deve seguir para entender a Bíblia: muitas vezes você lê e não entende. Todo mundo tem esse detalhe, né? Todo mundo passa por esses momentos. Ninguém consegue ler a Bíblia e entender tudo. Quem já lê a Bíblia, quem já estuda a Bíblia há muitos anos, já tem um pouco mais de compreensão da Escritura, mas não entende tudo, porque a Bíblia ela é realmente muito profunda. E a Bíblia é toda ligada, ela é toda concatenada. Antigo Testamento com o Novo, o próprio Novo Testamento com o Novo, Antigo Testamento com o Antigo Testamento. É como se fossem fios que estão todos interligados entre si e se completam. Quer dizer, a Bíblia interpreta a si mesma. Ela se responde, ela se explica, enfim, né? Então, se você lê a Bíblia e não está entendendo, qual o segundo passo que você tem que seguir? Conversar com o autor da Bíblia. O autor da Bíblia, nós sabemos, é Deus. Então, se você lê a Bíblia e não está entendendo, você precisa conversar com o autor da Bíblia, perguntar a ele como é isso aqui. Ou seja, orar, você tem que conversar com Deus ali, se ajoelhar e pedir ao autor da Bíblia, que é Deus, que faça você entender. É como, por exemplo, um objeto que alguém compra, uma máquina, que muitas vezes a gente compra, vai ler o manual e não consegue entender. Mesmo ali com o manual em mãos, você não consegue, a gente não consegue entender o funcionamento daquela máquina. E nada melhor do que ligar para a empresa, pedindo a compreensão, pedindo que explique o que significa aquilo, como é realmente o funcionamento daquela máquina. Assim é com Deus. A gente conversa com Ele, a gente liga para o Senhor através da oração e Deus vai responder, mas é claro, com toda certeza. O terceiro passo que a gente deve seguir para compreender as Escrituras: consultar alguém que entende do assunto mais que a gente. Ou seja, frequentar uma igreja, visitar um homem de Deus, uma pessoa que realmente entende a Bíblia, que tem exemplo para dar, que tem a palavra, que sabe interpretar a Bíblia. Isso é algo muito importante, é um passo muito importante também para se entender a Bíblia, porque a Bíblia precisa ser interpretada. De qualquer forma, ela deve ser interpretada, porque todo leitor da Bíblia é ao mesmo tempo um intérprete. Ele está procurando ali entender a Bíblia. Mesmo que alguém não lhe explique, mesmo que ele não procure ajuda, ele vai tentar compreender. Ele vai puxar da mente aqui e vai ter imaginações, vai pesquisar,
ali sobre o assunto, vai meditar e acaba entendendo. E um outro passo, o quarto passo que a gente deve seguir para entender a Bíblia: ler livros. Olha aí, a gente tem que ler livros sempre. Tem muita gente que só lê livros, outro não lê nada, outros não leem nada. A gente sabe que 90% tem que ser leitura bíblica, porque tudo é tirado da Bíblia. Os outros 10% é para você ler livros. E por que isso? Porque quando você está lendo a Bíblia, você está vendo a Bíblia com seus próprios olhos. Você está tendo ali uma visão direta da Bíblia, sem interpretações nenhuma, até aquele momento. No momento que você lê um livro, você não está vendo mais a Bíblia com seus próprios olhos. Você está vendo a Bíblia pelos olhos de outra pessoa. Aí você diz: não, mas o livro é bom, o autor é bom, é uma pessoa de confiança. Eu sei. A questão não é essa. Não se está questionando isso aí de maneira alguma. Eu estou apenas dizendo que quando a pessoa lê a Bíblia, está olhando a Bíblia com seus próprios olhos. Mas quando você lê um livro, você está vendo a Bíblia, continua vendo a Bíblia, mas através dos olhos de outra pessoa. Você está utilizando outro tipo de lente, não mais uma lente direta aqui. Você está usando a lente de outra pessoa. Então, por isso que a Bíblia ela tem que ser lida 90% é leitura bíblica. Examinar a Bíblia diretamente por ela, já que a Bíblia se interpreta. Os outros 10% são livros. E se você fizer o contrário, se você fizer 90% de leitura de livros e 10% da Bíblia, você nunca vai ter ali a sua própria conclusão, sua própria interpretação, sua própria maneira de ler a Bíblia, de entender. E nunca vai ler a Bíblia, ver e ler a Bíblia com a sua própria lente. Então são esses passos aqui, passos simples que a pessoa deve seguir para se entender corretamente as Escrituras Sagradas. Esse aqui é o vídeo que eu queria trazer hoje sobre esse assunto. Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus.